In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. E então vinham os levitas, e então ao Santo dos Santos. Elas nem podiam ir ao segundo átrio. Isso mesmo. E hoje fizemos das mulheres nossos ídolos. Muitos dos nossos líderes permitem que mulheres bonitas e tal os induzam. Permitem, pela beleza da mulher espiritual, a igreja. Vocês sabem, mulher é tipo da igreja. Nós somos a noiva. A igreja é uma noiva. Há muitas noivas. E deixam essas mulheres seduzi-los. Os ministros hoje permitem que essas igrejas os afastem da verdade. E o que ela faz? Ela corta o cabelo dele, corta o poder dele. Ela faz do jeito dela. Não contra minhas irmãs. Se Deus pudesse ter dado a um homem algo melhor do que uma esposa, Ele lhe teria dado. Mas nem todas as mulheres são esposas. Nem todas as mulheres são mães. Nem todas as que têm filhos são mães. Já vi algumas que tinham mais respeito por um cão. Pegam seus filhos e os deixam na rua e se deitam, pessoas saindo com essas roupinhas e tal, e vestidas imoralmente. Vi homens passando pela rua ontem. Eu estava indo ao centro comprar algo, vi lá homem após homem andando pela rua com sua esposa jovem e bonita, de roupinhas curtas. Parecia horrível. Isso não é homem, é um maricas. Qualquer um que deixe a esposa se vestir assim não tem muito de homem. Oh, ele pode ter músculos, isso é força, é animal. Um homem é caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, era um homenzinho pequeno, sem boa aparência para que o desejássemos, mas nunca houve um caráter apresentado à terra como Jesus Cristo. Tenho visto alguns homens pesando 113 quilos que não tinham 1 grama de homem neles. Quando se trata... Nunca será tão forte quanto um cavalo. Às vezes, eles não têm o senso de cavalo, ou seja, uma inteligência de cavalo das coisas. Um cavalo saberia que não se deve fazer isso. Agora, isso é verdade. Agora deixem o cavalo tentar violentar a égua e vejam o que acontece. O cavalo tem mais bom senso, estão vendo? E o homem não tem tanto senso quanto um cavalo, quando se trata de muitos aspectos da vida. E chamamos uma porca, a chamamos de porca, e uma cachorra de cadela, e muitas destas mulheres de rosto bonito por aqui são mais baixas aos olhos de Deus 10 milhões de vezes do que uma cadela ou uma porca. Isso mesmo. Parece indelicado. É por isso que as pessoas não gostam disso. Foi quando Jesus lhes disse a verdade que elas se afastaram dele. Mas a hora chegou, e agora é, em que o Pai está querendo algo que o adore no Espírito, e ande no Espírito, e viva no Espírito, e diga a verdade. A verdade sempre ou liberta ou prende.
Se você está preso, então não está livre. Se está livre, não viverá assim. Você diz, bem, eu tenho um Espírito Santo que ainda vive da forma que vive. Algo aconteceu com você. Você nunca recebeu o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. Ele o tornaria diferente. Não creio em falar em línguas. Não creio em cura divina. Não creio nessas coisas. Então, você nunca recebeu o Espírito Santo que caiu no Pentecostes. Claro que não. Como você foi batizado? Foi batizado. Como? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não é de se admirar que você haja assim. Está vendo? Paulo disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes. Disseram, já cremos. Somos batistas. Atos 19. Vejam se não é assim. Somos batistas. Fomos batizados em João. Ele disse, o mesmo homem que batizou Jesus. Ele disse, isso não vai funcionar. Disse, tendes de vir e ser batizados de novo, se algum dia quiserdes receber o Espírito Santo. Você pode receber algo que se pareça com ele, algo que haja um pouquinho como ele, mas não é aquilo que é real, pois você tem de vir e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E quando fizeram isso, ele impôs as mãos neles e então o Espírito Santo veio sobre eles. Eles achavam que o tinham. E quero saber, aquele irmão aqui que está na igreja, onde quer que seja, disse que o original grego não disse que você recebe o Espírito Santo quando crê. Disse que o grego disse isso. Quero que saibam que está errado. É um erro. Nem o grego, nem o hebraico e nem o aramaico. Disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Não quando você crê. Assim, seja quem for que tenha dito isso, você não faz ideia do que está falando, irmão. Está vendo? Não, Senhor. Você recebe o Espírito Santo depois que você crê, não quando você crê. O Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você, que o transforma e o torna todo diferente do que o mundo é e do que as outras pessoas são. Você é diferente. Você não tem de se vestir diferente, não tem de usar colarinho redondo e túnica comprida. Você vive diferente, você age diferente. O poder de Deus está com você. As pessoas sabem, você está marcado aonde quer que vá. Muito bem, Deus conhece os dele, ele marca os dele, é isso. Mas você tem de vir à verdade. Veja, o que havia naquele Sansão? Um mulherengo, claro. Ele era arrogante, desobediente ao pai e à mãe. Disseram-lhe para não ir lá com aquela mulher, aquela Jezabel, mas ele não os ouviu. O que foi? Sansão tinha força. Agora ouçam, Sansão estava disposto a submeter sua força. Sansão entregou sua força a Deus, mas entregou seu coração a Dalila. E é assim hoje. Agora, muitos homens vão para um seminário e aprendem, um gigante intelectual, aprendem todo o grego e tudo mais, mas quando se trata da verdade, ele dá a força da sua instrução ao Senhor, sim, mas seu coração ele dá à igreja e não a Deus. Esse é o problema das pessoas hoje. Elas querem seguir seus credos. Elas não querem a realidade do Espírito Santo. Elas não querem agir diferente e como sempre agem. Mas quando se torna cristão, você é uma pessoa peculiar, um sacerdócio real, uma nação estranha, um povo esquisito. Faz coisas esquisitas e coisas estranhas, inadequadas para o mundo. E quando está no mundo, você é inadequado para Deus. Um é vice-versa do outro. Um faz você agir como eles agem no céu. O outro faz como eles agem na terra. E as pessoas querem agir como agem na terra. E então vão e dizem que vão para o céu. Mas que decepção será? Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia. Eles se levantarão, as dezenas de milhões, e dirão, pertenci a isto e fiz isto. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós servis a credos. Se você foi guiado pelo Espírito, todos os filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles se movem pelo Espírito. Esquisito, estranho. Eles ficam exatamente e toda a atitude está com a Bíblia. Eles ficam, toda a doutrina deles fica mesmo com a Bíblia. Eles não variam em nada. Onde a Bíblia diz, eles entram direto nisso. Separam por um minuto e estão tentando estudar e ver que caminho pegar. E então o Espírito Santo revela e ele segue em frente. E ele faz a mesma coisa, segue as mesmas regras, lança o mesmo fundamento. O mesmo Deus vem sobre ele e as mesmas maravilhas e os mesmos milagres e os mesmos sinais o seguem.
que o seguiram. Ele disse, se não podeis crer em mim, sendo homem, crede nas obras que eu faço. Crede em mim. Se não faço as obras do meu Pai, então não acrediteis em mim. Vejam, há obras que acompanham esta fé. Mostra-me as tuas obras sem a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé, disse Paulo. Estão vendo? Agora, o que estava em Sansão? Ele não quis entregar o coração. Hoje, os homens pensam mais em seus credos do que eles... E as pessoas pensam mais em seus credos. Bem, agora não estou dizendo nada contra as igrejas. Estou falando da pentecostal, sendo que esta igreja se inclina para o Pentecostes. Não é uma organização pentecostal. Não pertencemos a nenhuma organização. Nunca pretendemos pertencer. Nós pertencemos a Cristo, isso mesmo. Então, agora, o Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que as pessoas recebem. Metodistas a receberam, católicos a recebem, batistas a recebem, qualquer um pode recebê-la, mas é uma experiência. E há milhares e milhares que se chamam de pentecostais que nem sabem qual é a primeira mensagem do Pentecostes. Antes que possa começar certo, você tem de se colocar no fundamento certo. Você tem de se colocar no fundamento pentecostal. Qual é o fundamento pentecostal? Quando a inauguração da igreja foi dada no dia de Pentecostes, quando os viram falando em línguas, e a Virgem Maria lá fora, agindo como se estivesse embriagada, e todos os demais, cambaleando assim, disseram, o quê? O que é isso? Estão todos embriagados? Pedro disse, estes não estão embriagados como vós pensais, isto que é a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito no projeto, lá atrás, no mapa rodoviário. Isto é o que o mapa rodoviário disse. Joel disse que chegaríamos a este ponto. Chegaríamos a esta junção. Nos últimos dias acontecerá. Nos últimos 2 dias, nos últimos 2000 anos, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e sobre as minhas servas e criadas, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Farei aparecer prodígios e sinais em cima dos céus e coisas assim. Disseram, o que podemos fazer para receber isto? Que tipo de fundamento você vai lançar, Pedro? Você tem as chaves do céu. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o mesmo Espírito Santo. A promessa diz respeito a cada geração que se seguirá depois, a vossos filhos e aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí está o fundamento. Vejam, eles virão e darão eles irão à escola, os rapazes irão à escola para aprenderem a ser ministros. O que está bem, nada contra isso, aprender a ser ministro. Mas você não pode aprender a ser ministro. O dom do ministro é um dom de Deus. Aqueles apóstolos eram tão inteligentes e altamente instruídos quanto podiam. Jesus ainda, eles não eram, mas ele ainda não os deixou pregar até receberem o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, agora se você vai a um seminário e a experiência que eles tiveram no Pentecostes vem sobre você, amém. Mas se você só sai através de concepções intelectuais e um mestre em grego e um mestre em letras e todas estas diversas coisas, um diploma de bacharel e todas essas outras coisas, se você sai com esses diplomas, está apenas dando a força da sua instrução. Você vai querer dar o coração a Deus. Deus quer o seu coração. Sim, Senhor. Ele deu a força, não o coração. Sim, Senhor. Deus só pode usar o que lhe damos. Agora, muitos de vocês dirão, darei 15 minutos no domingo de manhã, se o irmão pregar mais do que isso, eu terei de me levantar e ir para casa. Bem, você tem 15 minutos no domingo de manhã. Isso é o que você dá a Deus. Alguns deles disseram, talvez eu consiga suportar meia hora. Não sei como conseguirei fazer. Bem, veja, é o que você tem. 15 minutos, meia hora, está vendo? O que você pode dar, Deus receberá o que você der, mas Deus quer tudo de você. Ele quer cada partezinha de você. Ele quer tudo. Ele quer tudo o que você é. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu testemunho. Ele quer cada minuto que você vive. Ele quer que você viva certo, haja certo, fale certo, faça certo. Ele quer tudo perfeitamente entregue a Ele, de modo que Ele possa conduzi-lo e guiá-lo e colocá-lo em lugares aonde Ele quer que você vá.
guiado pelo Espírito. Mas as pessoas hoje dizem, agora espere um minuto, se meu pastor pregar mais de 20 minutos, já ouvi isso muitas vezes. Tenho visto bons pastores serem afastados de igrejas, porque a junta de diáconos disse, agora olhe aqui, reverendo, nós o contratamos para vir aqui e não o contratamos para vir aqui e nos criticar a manhã toda. Queremos que o irmão, nós marcamos o tempo de 20 minutos, a campainha toca e é melhor encerrar. Você sabe, eu gostaria de ter uma igreja assim uma vez. Gostaria de ter o privilégio deles dizer o que penso deles e o que a palavra diz sobre eles. Sim. Ora, se levar o dia todo, continue pregando. Sim, Deus quer uma entrega completa. Você crê nisso? Deus quer uma entrega. Como Deus pode lhe mostrar realidades antes de você se entregar a Ele? Você tem de se entregar. Ouça, quando você entrega tudo, você canta aquele hino, entregarei tudo, entregarei. E quanto àquele cigarro, e quanto àquela roupa, e quanto àquele temperamento, e quanto àquelas outras coisas que acompanham isso, e quanto àquele caráter que você tem, e quanto àquela ideia bisbilhoteira, e quanto a repreender alguém que batiza em nome de Jesus, quando não se tem nenhum lugar na Bíblia onde alguém tenha sido batizado de outra forma. Desafio qualquer um a me mostrar onde qualquer pessoa, em qualquer tempo, fora a Igreja Católica, quando começaram 300 anos após a morte do último apóstolo, onde alguém tenha usado o nome Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Venha mostrar-me a Escritura ou a história. É um credo católico, não é protestante. Agora posso lhes mostrar na Bíblia, onde a Bíblia prediz que usariam o nome dele até aquele tempo. E sairiam com um nome falso de que estão vivendo e estão mortos. Posso lhes mostrar isso pela Escritura. A Bíblia disse que estariam. Aqui é trazido bem diante do rosto delas, porque as pessoas não aceitam, bem como fizeram nos dias de Jesus. Elas não querem realidades, querem um credo, querem algo, passam, dizem, pertenço a este lugar, pertenço a esta assembleia, pertenço. O quê? Você quer pertencer ao céu. É aí que suas atenções devem estar, nas coisas que são de cima. Jesus disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Elas falharão. Fique com Deus, fique com as realidades. Deus é um Deus de realidade. Ele sempre foi em todas as eras. Todas as vezes que o homem andou com Deus, Deus se tornou uma realidade que realizou sinais, prodígios e milagres com seu povo. É o propósito de Deus fazê-lo. Entregue tudo. Bem aqui em Louisville, Kentucky, não faz muito tempo, havia uma família muito boa de pessoas. Eles tinham um bebê doente. Fui chamado para orar por ele. O médico saindo do hospital. E quanto ao bebê? Ele disse, esse bebê está morrendo. Não há mais nada que você possa fazer por ele. Disse, tem leucemia. Disse, o bebê tem de morrer. Pensei, ó Deus, tu ainda não disseste isso, tu não testificaste isso. Fui e falei com os pais e os pais estavam chorando e soluçando. Seu bebê estava sem esperança, pelo que sabiam. Mas o que fizeram? O médico estava certo. Ele, tudo o que sabia fazer, ele tinha feito. A leucemia é uma assassina e nada pode pará-la. Disse, o bebê vai morrer. O velho avô daquele bebê, todos conhecem o caso. E o velho avô daquele bebê veio, quando me ouviu falar do batismo do Espírito Santo, ele disse, eu me lembrei de anos atrás, quando um velho pregador disse que chegaria um tempo em que as pessoas receberiam o Espírito Santo de novo e sinais e prodígios seriam feitos. Ele foi para um cômodo, sozinho. Ele não quis mais ficar com seu filho ou sua nora. Ele ficou lá, chorando e orando. Quando o velho saiu dali, o suor escorrendo pela testa calva, os olhos brilhando. Ele disse, esse bebê viverá. Disse, o quê? Ele disse, doutor, eu o respeito como um homem da ciência. Eu o respeito e sua inteligência, que o senhor aprendeu através da pesquisa médica. Mas, disse, orei e orei, e orei até entregar tudo o que tinha de entregar. E o Espírito Santo disse, o bebê viverá. Ele viveu. Por quê?
Ele entregou tudo o que tinha. Deus se apoderou dele e pôde falar com ele quando se dispôs a entregar tudo. É o que nos falta. Você não quer entregar seus caminhos, você não quer entregar suas sociedades, você não quer entregar o grupinho ao qual pertence, você não quer entregar nenhum tempo. Você tem de fazer isso, aquilo ou aquilo mais em vez de orar. Você não quer entregar as coisas a Deus. Deus quer que você se entregue. Para encerrar, quero dizer isto. Há muito mais aqui que eu gostaria de dizer, mas não tenho tempo. Deus quer uma entrega completa. Quando você entregar tudo, então verá que o que estou falando é a verdade. E você diz, eles me expulsariam da minha igreja, não me deixariam pregar. Que diferença faz? Essa é uma organização científica. O que estamos falando é de andar no Espírito. Deus é uma realidade. E se Moisés tivesse dito, agora espere, sou instruído em todo o domínio disso, magos e tal, no Egito. Posso ensinar alguns truques aos egípcios. Posso lhes ensinar psicologia. Posso lhes ensinar a ética de muitas coisas. Sou mestre nisso. Mas ele teve de esquecer tudo o que sabia. E Deus arrancou tudo dele. Levou 40 anos para fazê-lo. Mas quando se encontrou com Deus face a face, ele soube que havia um Deus vivo. Ele ouviu na sarça ardente e falou com ele. Ele foi e fez o trabalho sozinho. Não precisou ter um exército. Ele foi lá, ele e Deus. Ele seguiu o mapa rodoviário. Ele tinha o poder de Deus. Ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele não precisou da sua ética ou da sua instrução. Quando Jesus esteve aqui na terra, de novo ele teve de procurar para achar um homem. Ele foi aos de alta classe, aos instruídos e aos intelectuais. Ele pôde encontrar alguém? Não, Senhor. Eles o chamaram de Beelzebu, o diabo. Ele não conseguiu achar nenhum que o seguisse. O que ele fez? Ele teve de pegar o melhor que pôde. Não é lamentável? Muitas vezes pensei nisso. E estamos encerrando, igreja. Ouçam estes comentários. Muitas vezes tenho pensado por quê, como nos privamos, como despojamos Deus do seu plano, não entregando a nossa vida totalmente a Ele, tudo o que temos a Ele. Como temos invalidado o seu plano, como temos nos demorado e feito Ele esperar, e esperar, e esperar, tentando achar alguém por quem Ele pudesse operar, tentando achar um homem em algum lugar em quem Ele pudesse confiar. Algum homem que entregasse tudo, que venha de maneira sã e sensata a Deus, diga, Pai, aqui estou, não me importa, vou seguir a Escritura, o projeto, não me importa o que outros digam, ficarei com ela e ser de fato sincero. Não me importa o que isso me custe, Senhor. Para começar, nada sou, mas quero que me guies e que o Espírito Santo, que escreveu esta Bíblia e fez estas promessas, confirme isso através da minha vida. Sinto que estás me guiando nessa direção. Eis-me aqui, envia-me, disse Isaías no templo, quando viu os querubins com asas sobre o rosto, sobre os pés e voando com asas, e ele pegou uma brasa de fogo e purificou sua boca. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Porque não podemos? Deus não consegue achar homem assim. Quando ele procurou os seus discípulos, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele não conseguiu achar ninguém. Eles estavam esperando por isso. Hoje, There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful.
Oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place.